irmãos. Sabe, Deus tem uma palavra para você. Amém. E é justamente sobre isso que eu quero ministrar nessa noite, para você sair daqui com a palavra firmada no seu coração, para você estar seguro que a palavra é um solo rochoso, firme, a qual você pode apoiar a sua fé. Amém. E o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 3, que eu quero ler com você, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: e ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai de amor, muito obrigado por essa noite, pela tua vida que está entre nós aqui, manifestando. Ó Deus, a tua palavra é poderosa. Todas as coisas podem mudar, podem passar, mas a tua palavra, ela permanece para todo sempre. Que a unção e o poder que há nela, nessa noite, venha quebrar grilhões, venha despedaçar fardos, venha abrir a nossa mente, restaurar a nossa alma, tornar a nossa alma próspera, porque nós cremos, ó Deus, que a tua palavra, ela é vida, é saúde para o nosso corpo. E assim nós apropriamos nessa noite por fé do espírito de revelação da tua palavra, para sairmos daqui, ó Pai, edificados em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aleluias. Amém? Então hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esse tema. Diga assim: a palavra sustenta todas as coisas. A palavra sustenta todas as coisas. Sabe, eu quero falar para você, você que é casado, não é o seu amor que vai sustentar o seu casamento, é a palavra. Não é nada que vai sustentar a sua saúde, os seus cuidados médicos. Não é a sua habilidade financeira, administrativa, que vai levar você a desfrutar de prosperidade. Não é. É muito pouco para que isso seja sustentado. Em certo momento isso pode cooperar, mas a garantia que nós temos que todas as áreas na nossa vida serão firmadas é pela palavra de Deus. Sabe, não é a sua performance em qualquer área que vai sustentar, mas é a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Se você tiver uma palavra de Deus, então você será sustentado e mantido em vitória. Sabe, não existe nada melhor do que andar em vitória. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, fala assim: a sua vitória vai ser igual sabor de mel. Oh, aleluias. Amém? Tem uma canção que fala isso? Como que é? Minha vitória vai ser o quê? Tem sabor de mel. Fala para o seu irmão, vai ser assim, meu irmão. Porque não é a sua habilidade, não é a sua destreza e nem esperteza, é a palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida, para te manter firme, sabe, num estado onde que você pode estar enfrentando qualquer circunstância, mas você vai ter uma garantia que em qualquer momento você vai ser sustentado por essa palavra. Então você precisa sempre pedir a Deus uma palavra. Com qual intenção você veio no culto hoje? Para cumprir uma obrigação religiosa? Porque alguém falou que você deveria ir? Não. Eu desafio você a vir todos os dias ao culto, numa célula, buscar uma palavra de Deus. Porque é essa palavra que vai firmar os seus pés num lugar muito seguro, que nada pode abalar. Então, quando você tem a palavra de Deus, eu quero falar para você, vai vir dias de confronto. Que confrontos são esses? Aquele dia que você passa por um confronto financeiro. Por exemplo, você acorda, lembra de uma quitação de uma dívida que você tem que ter e não tem o recurso. Talvez você acorda a sua saúde abalada. Então eu quero falar para qualquer confronto que você estiver passando, busque a palavra do Senhor, que é provimento divino, que seja nos seus filhos,
que seja em qualquer área da sua vida, a palavra é poderosa, porque nela há o poder de Deus. Sabe, você precisa de pedir essa palavra para o Senhor. E quando você tem uma palavra de Deus, então você, presta bem atenção, está sobre a plataforma que vai te alavancar para o destino que ela tem. Sabe, toda palavra tem um destino. Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida que diz a respeito da sua vida profissional. Tem um destino que ela quer te levar. E não vai ser você que vai conseguir ir, é ela que te leva. Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando ele estava no meio de uma tempestade, juntamente com os discípulos, e vinha Jesus andando por sobre as águas. E quando Jesus estava andando por sobre as águas, Pedro olhou e falou: é um fantasma. Todos julgando que era um fantasma. E ele percebeu que era quem? Jesus. E quando ele percebeu, o que ele pediu? Você lembra? Me dá uma palavra, manda eu ir ter contigo. Se o Senhor falar para mim, eu vou. E Jesus falou o quê? Eu quero falar para você, a física, tudo fala, se você pisar numa água, o que acontece? Afunda. Mas quando você tem uma palavra, aquilo é um solo firme para você pisar. É um concreto firme que sustenta qualquer peso. Naturalmente, qualquer coisa, o fato que você está passando, diz que vai afundar se você entrar nisso, se você pisar. Mas quando você tem uma palavra, a palavra tem o poder de mudar o fato. A palavra tem o poder de sustentar a sua fé. Sabe, irmãos, eu quero falar para você, presta atenção, eu não estou aqui questionando a sua fé, eu sei que você tem fé, mas você precisa de algo para a sua fé apoiar. E a palavra é esse solo firme, aonde que você está seguro, aonde que você pode pisar, e aonde que todas as coisas serão sustentadas sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Olha a importância que tem quando você entende o poder que a palavra de Deus tem. Sabe, eu quero falar para você, muitos acham que vir ao culto é apenas cumprir um requisito da religião. Não, filho, você veio para receber poder de Deus. Cada palavra que é ministrada no culto, o poder de Deus entra na sua vida. Repita assim comigo, diga assim: a palavra de Deus, diga assim, a palavra do seu poder sustenta todas as coisas. Está precisando de provimento celestial? Na verdade, você está precisando da palavra que provê, que faz o milagre. Milagres na sua vida, a palavra vai sustentar. Quero falar, Pedro foi sustentado por causa da palavra do Senhor. Tudo que existe, tudo que é visível, tudo que é invisível, tudo que é mantido, tudo que é sustentado e sustentável, tudo acontece por causa da palavra de Deus. E em primeiro lugar, quero falar 4 princípios aqui, para você sair hoje aqui firmado na palavra. Primeira coisa, repita assim comigo: a palavra sustenta todas as coisas por meio do seu poder. Por meio do quê? Do seu poder. Então, quando você ouve a palavra, o que entra na sua vida para sustentar todas as coisas? O poder de Deus. Hebreus 1:3, vou falar aqui muito desse versículo, diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha só aqui, irmãos, esse sustentando, ele está no verbo, no gerúndio. O que é no português? O que é o gerúndio? É uma palavra, um verbo que é falado e ele continua em ação. Não terminou na hora que falou, ou seja, sustentando, ou seja, recebeu e vai continuar o que? Sustentando. Amém. A palavra é assim, ela não para, ela é viva, ela é eficaz. Você a recebe e aquilo ali vai gerando todo o ambiente que você precisa em sua fé para você desfrutar do poder de Deus.
Então presta atenção, aqui tanto no grego como no português traduzido, está no tempo correto, porque está no presente, e a palavra está dizendo que ela continua sustentando todas as coisas. Sabe, entenda o seguinte, aqui o escritor de Hebreus não falou assim, que o poder da palavra, ou seja, não é que você quando recebe a palavra, ela vai criar o poder dentro de você, não, é a palavra do seu poder. Ou seja, Davi, quando você recebe em fé, ela vem com o poder de Deus entrando na sua vida, e esse poder vai abrindo tudo que é necessário, criando tudo que é necessário. Agora a pergunta que eu quero fazer para você, você realmente crê que ela tem poder de Deus envolvido? Você realmente crê que quando você vem num culto, a mensagem que você ouve, o poder de Deus entra na sua vida? É isso que você tem que sair daqui ciente, porque se você está ciente que quando você ouve a mensagem, todos os dias você vai querer o quê? O quê, irmãos? Ouvir o quê? A palavra. Todos os dias você tem que ouvir a palavra. Eu quero falar, esse pastor aqui que vos fala, ele tem o zelo de fazer o que para você todos os dias? Um devocional para você começar o dia. Pergunta para o seu irmão, você ouve, irmão? Ou você passa o dedo e fala assim, deixa eu clicar para ver se o pastor vai pensar que eu ouvi? Eu quero falar para você, filho. Nesses dias eu estava conversando com a Linéia. Sabe quanto tempo que eu gasto para fazer aquilo? Cerca de 4 horas. 4 horas. Você já viu o zelo que é? A vinheta da abertura, todo o detalhe, não tem ruído. 4 horas. Primeiro, eu tenho que estudar. Segundo, depois de estudar, eu tenho que filtrar isso para mim. Terceiro, eu tenho que pensar em você, para dar comida da forma que você pode digerir. E segundo, fazer toda a produção para você ter acesso. Por quê? Porque eu sei o poder que a palavra tem. Eu sei que se você todos os dias alimentar da palavra de Deus, você vai ser um rebanho sadio. Hoje o Wilson mandou um vídeo para a Linéia aqui da ovelha que sabe que é de Jesus. É uma ovelhinha que sai pulando assim, trombando, se alegrando. Eu quero falar, eu quero ver você assim. Aleluia! Não é aquela ovelha magrela, doente, perebada, não, em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. Fala para o seu irmão, misericórdia, meu irmão. Você não vai ser essa ovelha, não. Você vai ser uma ovelha nutrida, forte, que produz, amém, irmãos? Que se alegra. Mas onde está isso? Na palavra de Deus. Quando você ouve, sabe, todas as coisas da sua vida são sustentadas. Isso é tão sério, presta bem atenção. Se existisse uma mentira sequer, Henrique, aqui nessa palavra, tudo entraria em caos, tudo entraria em desordem, tudo estaria o que? Desalinhado. Mas por causa que isso aqui é o que? A verdade. Todas as coisas permanecem. Sabe, eu quero falar para você. Você, presta bem atenção. Se você não tiver a palavra, você nunca vai ter um casamento bem sucedido. Se você não tiver uma palavra, seu ministério, a sua vida espiritual nunca será bem sucedida. E eu vou mais além. Se a sua alma não será próspera se você não tiver uma palavra. E eu quero falar para você, Deus te deu uma alma para que ela prospere. O que é uma alma próspera? É uma alma que recebe a verdade de Deus, e ela se alinha com toda aquela verdade que Deus diz a seu respeito. E sabe o que acontece? Você vive feliz. Amém. Você vive alegre, contente, satisfeito, porque a palavra de Deus prospera a sua alma. Amém. Ela satisfaz os desejos do seu coração. Sabe, eu quero falar isso para você, porque o próprio Senhor Jesus, quando orou ao Pai em respeito aos seus discípulos, a oração sacerdotal de João 17, versículo 17 ao 20, ele disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos envio ao mundo.
E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Aqui estamos nós, por intermédio da sua palavra. Olha que coisa poderosa. Sabe, você precisa ser separado para a palavra de Deus. Santificar é separação. O Senhor diz que quando Ele libera uma palavra para a sua vida, ela tem o poder de te separar do ambiente de todas as coisas que há nesse mundo. Amém. Sabe, eu quero falar para você, o mundo é uma tragédia, o mundo está em caos, e Jesus advertiu dizendo que vai de mal a pior. Então nós não temos que preocupar com o mundo. O que você tem que ser? Separado pela palavra desse mundo. Estamos aqui como embaixada, permanecemos aqui como, por exemplo, veja bem, um barco em alto mar. O que acontece? Se esse barco, a água entrar, o que vai acontecer, Joana? O barco vai o quê? Afundar. O mundo é o mar, nós somos o barco. Então nós não podemos deixar que o mundo entre em nossa vida, porque justamente é o mundo que nos afunda. Mas Jesus está dizendo aqui: santifica-os na tua verdade, que é a tua palavra. Você está sentindo talvez um dia de norte, talvez você foi no médico, consultou, talvez você fez aí uma consulta financeira com alguém, e a pessoa te dá uma avaliação da situação que você está enfrentando. Eu quero falar para você, a palavra não nega o fato é real, porém a palavra muda o fato, porque ela tem poder. Talvez o fato é que está doente e tem dor, eu sei, e é ruim mesmo, mas a palavra tem o poder de te libertar. Quando nós cremos segundo aquilo que a Escritura Sagrada diz a nosso respeito. Então, se você precisa de avanço, quem precisa de avanço aqui? Amém? Você vencer. O que é avanço? É como se você estivesse andando em alguém, o que? Te empurrasse. Sabe aquele alavancar? Você, opa, é isso que eu quero. Quem quer? Dá um glória a Deus. Você quer avançar? Então presta bem atenção. Para você vencer, você precisa de força. Mas diga assim: força para vencer o pecado, as tentações, a tempestade, o meu temperamento, para vencer qualquer área da minha vida. Eu preciso da palavra. Oh, meu irmão, muitas vezes as pessoas chegam e falam assim: não, pastor, eu sou assim porque eu tenho esse temperamento. O senhor sabe, né? É mais forte do que eu. Que você é, mas não do que a palavra. Aleluia. Se você tem a palavra, o seu temperamento sujeita a ela. Amém. Você se transforma em outra pessoa. Se eu te falo, eu sou prova disso. Eu era ignorância andando em duas pernas, mas hoje eu estou aqui porque um dia eu conheci a palavra que subjugou o meu temperamento, mudou o meu ser, que me fez uma nova criatura. Sabe, se você não tiver palavra, a sua fé não tem onde apoiar, não tem onde a sua fé ficar segura, a sua fé fica abalada. Sabe, porque o chão de apoio da fé é a palavra. Deixa eu te perguntar aqui algo. Quando você vem no culto e recebe uma palavra, como que você sai daqui? Seguro, pisando num solo que permanece, que você sabe, que você tem garantia, mesmo que o fato é isso, o fato é aquilo outro, mas você tem a palavra que te garante, a palavra que te sustenta. Se você acha que Deus vai, por exemplo, te curar, isso não é fé, porque fé não fala do amanhã, fé fala no presente. Não é que Ele vai, eu sou curado, porque Jesus na cruz do Calvário, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, eu fui sarado. Dá glória a Deus nessa noite. Quantos foram sarados aqui pelo Senhor? Segundo lugar, diga assim: a palavra sustenta todas as coisas, porque ela é antes de todas as coisas criadas.
A palavra é o quê? Antes de todas as coisas criadas. Por exemplo, tudo que hoje é criado, a palavra já veio antes. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sabe, a palavra verbo aqui é logos no grego. Então o que você pode traduzir e dizer? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Sabe, esse princípio que nós estamos lendo aqui é o princípio antes do princípio de Gênesis 1. Porque lá em Gênesis 1 é o princípio da recriação. Porque o mundo já existia. A terra estava como? Em caos e vazia. Mas por causa do que? Da palavra. Todas as coisas foram recriadas. O que era caos se tornou em ordem. Eu quero falar para você, filho. Sabe, Deus não tem início de dias e nem tem fim. Não existiu, a palavra diz que não existiu ninguém que instruiu a Deus. Não existiu ninguém que ensinou Deus a fazer qualquer coisa, porque ela era antes de tudo. Então, antes do seu problema, a palavra já era liberada. E ela tem o poder de liberar no caos ordem, criar, organizar, transformar. Aleluia, irmãos. Então tudo que existiu, tudo que foi criado por meio da palavra. Por meio do quê? Da palavra. A palavra que criou ontem permanece hoje e eternamente. Aquela mesma palavra que teve o poder de pegar um mundo em caos e transformar algo glorioso, é a mesma que está hoje no seu coração. Amém. Que está sobre os seus lábios, que tem poder de transformar, de gerar. Então preste atenção, a palavra que criou, cria hoje. A palavra que tirou a terra em caos, tira a sua vida do caos também hoje. A palavra que te dá saúde, é a palavra que te cura. A palavra que prospera a sua alma, é a palavra que te liberta da depressão. A palavra que salva a sua casa, é ela mesma que vai encher de coisas boas. Encher sua casa de coisas boas. Dá um salve, dá glória a Deus. Que coisa mais linda, irmãos, de saber que somente Jesus não só liberta, mas enche a sua casa com coisas boas, um ambiente bom, um casamento glorioso, filhos gloriosos, situação lá da despensa da sua casa cheia, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Então a palavra, diga assim, sustenta todas as coisas. Então, se você não tem uma palavra, a palavra de Deus, você está num território frágil. Você está pisando em areia o quê? Movediça. Quanto mais anda, mais afunda. Mas quando você está o quê? Pisando sobre a palavra, que é a âncora mais firme no dia da tempestade. Tem dias que nós enfrentamos tempestades. Nós não negamos, porém, tem uma âncora para você ficar apoiado, para você não vacilar na sua fé, para você o que? Andar em vitória, que é justamente a palavra de Deus. A palavra de Deus. Tem muitas cordas no mundo que podemos apoiar, amizade, favor do homem, isso são cordas, mas a única coisa que é âncora é a palavra. Não subestime o poder da palavra sobre a sua vida. Então veja bem, o que isso significa quando fala o princípio? A palavra é a expressão de Deus. Fala para o seu irmão, fala assim, a palavra é a expressão de Deus. Diz que a palavra é Deus. Amém? Tem uma canção que ninguém explica o que? Deus. Mas fala para o seu irmão, a palavra explica Deus. O homem não. Amém? Mas a palavra, porque ela é Deus. Você não pode tocar em Deus pela definição do que você vê. Muitos querem que uma prova visível que Deus é presente na vida dele.
Não se apoie nisso não, porque isso é vulnerável. Você está pisando uma areia movediça. O primeiro problema que você encontrar, você desacredita em Deus. Mas quando você tem a palavra e atribui a palavra de Deus um solo firme, e você apoia a sua fé nisso, nada vai te abalar. É uma âncora firme sobre a sua vida. Então diz assim: tudo o que Deus fez, tudo que a palavra de Deus diz a meu respeito, sobre a minha vida, Ele mantém por sua palavra. Olha só, Mateus 24:35 diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não vai o quê? Passar. Se Deus ministrou na sua vida, se alegre. Alegre-se no Senhor, porque Deus não é um Deus esquecido. Ele não volta atrás na sua palavra. Você não vê Deus voltando atrás e fala: não, mas não, isso é com você, com Deus não tem nada a ver. Deus, Ele não passa por variação no seu ânimo, no seu humor. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As coisas mudam, pessoas mudam, épocas mudam, governos mudam, reino muda, mas a palavra de Deus não muda, permanece, sustenta. Sabe, e o que acontece? Muitas vezes nós não entendemos o quanto uma palavra pode mudar a nossa vida, e nós passamos a falar errado, e passamos a falar o seguinte: não estou conseguindo avançar, mas lá na minha vida financeira, alguém falou um dia que eu ia viver em vitória. Mas eu quero falar para você, qual a palavra que você tem colocado a sua segurança, o apoio na sua vida? Sabe, se você tiver a palavra de Deus, você está seguro, porque essa palavra, presta atenção aqui em mim, é a palavra de Deus que vai te levar rumo à vitória da sua vida. Você pode estar cansado, a palavra te empurra. Você pode estar fadigado, a palavra tira a fadiga. Você pode estar oprimido, a palavra vem e cura toda opressão sobre a sua vida. Ela te leva rumo à vitória, rumo à sua herança. Deixa eu te perguntar: você crê que você é herdeiro, filho? Se hoje alguém mandar sua carta lá para sua casa e você abrisse aquela carta e estivesse escrito lá que tem uma riqueza te esperando, que amanhã, tal hora, você tem que estar lá diante do advogado para assinar aquele testamento, o que você faria? Hein? E não é, irmão? Eu quero falar para você: tem um testamento aqui já assinado por Deus. Por Deus. Você, herdeiro, tem aqui uma promessa de herança para a sua vida. E todos os dias essa palavra está te empurrando para você apropriar dela. Mas a única coisa que você pode definir de Deus é o que a palavra de Deus diz. As circunstâncias não definem. Fala assim: as circunstâncias não definem. Fala assim: exemplos de outras pessoas não definem. A palavra de Deus diz que Deus é. Fala para o seu irmão: Deus é amor. Ele é bom. Ele está interessado em você. Ele cuida de você. Ele vai prover todas as suas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Diga glória a Deus. Sabe, não é as circunstâncias e nem o que você vive vai definir Deus. A palavra explica Deus, e Deus é tudo que a palavra é. Porque no princípio, quando nada existia, Ele criou. Eu quero falar para você, talvez agora, nesse exato momento, há uma dúvida aí falando que você não tem e não existe na sua vida. Está certo, mas a palavra vai criar. Se você crer. O que é saúde? A palavra cria. É segurança? A palavra te dá. É um casamento feliz? A palavra te dá. Sabe, Deus era antes de tudo que existia. Mas em terceiro lugar, que eu quero falar com você nesse momento agora,
Diga assim: a palavra sustenta todas as coisas por meio da vida de Deus. Por meio do quê? Da vida de Deus. Então, quando você ouve a palavra, o que você recebe? Vida de Deus. Vida de quem? De Deus. Ele que é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe, a palavra escrita que traz vida de Deus para você. Sabe, irmãos, quando você medita nisso aqui, ó, olha aqui para mim. Quando você é separado, separa um tempo para meditar na palavra, aquele momento, Deus está derramando vida dele em você. Ele está saciando sede, mas não é sede de dinheiro, não é sede de ter saúde, não é sede de nada que está relacionado com você, é sede da sua essência. Você foi criado para Deus. E nesse exato momento, então, Deus derrama da vida dele sobre o seu ser. Sabe, não serão ideias humanas, ideias inteligentes, conceitos humanos, que você precisa, filho. O que você precisa é desfrutar da vida de Deus por meio do poder da palavra. Jesus disse para o diabo certa vez o seguinte: diabo, está escrito. Quando ele foi tentado pelo diabo, a palavra em Mateus 4 diz que Jesus foi levado ao deserto, jejuou 40 dias e noites, e no fim do seu jejum o tentador veio. Falou o seguinte: Jesus, você está com fome, mas se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. E o que Jesus falou? Diabo, o quê? O que, irmãos? Quem está aqui fala: está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Sabe, Jesus não perdeu tempo explicando ao diabo por que não transformaria a pedra. Ele só falou: está? Porque ele sabe do poder daquilo que está escrito por Deus. Você sabe do poder que tem a palavra de Deus? Porque é nesse momento que você vence as tentações, quando você crê no poder da palavra de Deus sobre a sua vida. Porque eu quero falar para você, filho, não é só de coisas naturais que vão sustentar a sua vida. Qual que é o problema do povo do mundo? Porque só tem o natural para resolver o problema deles. Se um casamento está em tragédia, um olha para o outro e fala assim: vamos tirar férias. Começa até bem a viagem, mas na hora que volta, qual que é o problema? O endereço está lá do problema. Tentaram naturalmente resolver algo que não sustenta. Não é uma praia que vai sustentar, não é um final de semana que vai sustentar, não é uma comida diferente que vai sustentar. É o poder da palavra de Deus, aquilo que está escrito. Porque é âncora para aqueles que creem, é solo rochoso para pisar para aqueles que têm fé. Sabe, o que vai fecundar a sua vida com paz, com prosperidade, com alegria, e vai sustentar você, é a palavra do Senhor. Sabe, o nosso futuro é seguro por causa da palavra de Deus. Você não precisa de ficar temeroso como vai ser o seu amanhã. Por quê? Porque a palavra te garante que todos os dias Ele dará não somente o pão, mas suprirá suas necessidades com riqueza e com glória. Entenda, por causa da palavra do seu poder, Ele garante um futuro brilhante para você. Você que é mãe, presta atenção, você que é mãe, que é um pai, tem alguém que ama mais o seu filho do que você? Tem Deus e a palavra. Tem alguém que é mais zeloso com seu filho do que você? Deus. E Ele é brilhante e garante um futuro brilhante, melhor do que você imagina para os seus filhos. Os pensamentos de Deus são maiores e superiores sobre a nossa vida. Sabe, o que guarda você é a palavra de Deus. Você não precisa ficar com medo do seu futuro. Você tem um Deus que zela por você. Ele é sentinela, Ele é vigia, Ele é guarda. Ele participa da sua vida.
Sabe, esse Deus que é 3 pessoas em um: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero falar para você, João diz que a palavra é quem? Deus. Eu quero falar para você, Jesus é a palavra encarnada. E o Espírito Santo é a palavra revelada no seu coração. Você tem o Espírito Santo que te revela os segredos da palavra ao seu coração. E cada medida que você tem do conhecimento do Senhor Jesus, isso vai trazer segurança para você. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e manifestarei a Ele. Sabe, eu quero falar para você, o diabo jamais pode te vencer. Fala para o seu irmão, em nome de Jesus, olha no fundo dos meus olhos aqui. Você não pode ter medo sequer do diabo, porque ele não pode o quê? Te vencer. Ele não pode o quê? Te vencer. Jesus simplesmente disse para Satanás: está escrito, pronto, resolveu. Sabe, ele não explicou. Quando a palavra se torna vida para você, não vai ser diabo que vai te impedir, não vai ser enfermidade que vai te impedir, não é um emprego que vai te impedir, não é um negócio mais mal feito que possa te impedir de avançar, porque você tem uma palavra, porque você tem aquilo que sustenta todas as coisas da sua vida. Se Deus sustenta o universo com a palavra, se Ele garante que as estrelas estão lá e vão permanecer para todo sempre lá por causa da palavra, se o tempo, a história, tudo é sustentado por causa da palavra, eu tenho certeza, meu filho, que você será testemunho do poder dela sobre a sua vida. O dínamo de Deus é a palavra. O que é dínamos? Poder. É a mesma palavra de dinamite. Eu quero falar para você, se você tem a palavra do seu poder. Mas se você não tem palavra, não tem poder. Pergunta para o seu irmão: tem palavra, irmão? Tem palavra. Então fala: tem poder. Tem poder. Agora, aonde a sua vida está firmada? Na palavra de Deus ou na palavra de um homem? Na promessa de um homem? Você já viu tanto que a promessa de um homem é triste? Quando alguém fala assim: não, Cat, confie que na hora eu vou estar lá. Até no momento você fica como? Você fica inseguro, você não tem segurança, você sabe da dificuldade das pessoas. Mas eu quero falar, se Deus falou que Ele vai, creia, confia, porque Ele é diferente de mim e de você. O que nós não temos, Ele tem. O que nós não somos capazes, Ele é. Se assegura na palavra dEle. Sabe, eu quero dizer para você que existe uma fonte mais segura, um solo mais sagrado e poderoso, um concreto mais firme, capaz de segurar qualquer peso na sua vida, que é a palavra de Deus, que sustenta você no meio das tempestades, no meio das situações. Sabe, declara e profetiza na sua vida, diz assim: não existe derrota, fracasso para quem tem uma palavra de Deus, porque o que tem a palavra, eu vou receber por meio dela. Diga glória a Deus. Terceiro lugar, a palavra sustenta todas as coisas quando ela está em minha boca e meu coração. Sabe, eu quero falar para você, olha Romanos 10, 8, o que diz? Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra do que, viu? Da fé. Na sua boca tem que ter a palavra da fé. Ela tem que estar onde? Na sua boca e no coração. Porque eu não conheço ninguém, mas eu posso perceber quem ele é por aquilo que ele fala. Nós não somos Deus para entrar, penetrar no mais íntimo e saber como que é aquela pessoa, mas geralmente aquilo que ela fala é aquilo que ela é. E aqui a palavra de Deus está dizendo que essa palavra da fé tem que estar na nossa boca, no nosso coração.
Sabe, nós temos exemplos na palavra de Deus que, quando, por exemplo, Maria Isabel e Zacarias, que eram pai de João Batista, Zacarias, velhinho, idoso, orava por uma promessa, Cláudia, ter um filho. Porém, sua mulher, idosa, era estéril. Ele era sacerdote de Deus, homem de Deus, estava diante do altar, sacrificando, colocando incenso, fazendo suas orações. E a palavra de Deus conta que num dia o anjo Gabriel apareceu e falou assim: Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Aleluia. Diga para o seu irmão: as suas orações vão ser ouvidas. E a palavra de Deus diz que quando as nossas orações são ouvidas, o Senhor dá ordem aos seus anjos. Aleluia. Gabriel estava lá porque quem que deu ordem? Deus. Deu ordem. Tem alguém orando, tem alguém querendo filho, vai lá falar que a palavra vai liberar o poder para gerar filho naquele ventre estéril. E quando, presta atenção, quando então Zacarias, já idoso, recebe então essa palavra, o que acontece? Ele chegou e falou assim: ah, é? Minha esposa velha, estéril, vai ter filho? Como? Ou seja, ali ele estava questionando a palavra. Eu quero falar para você: não coloca dúvida na palavra, porque o caos, antes do caos, sempre virá uma dúvida. Adão e Eva, por que Eva caiu? Porque a dúvida entrou. Eu quero falar para você: quando a dúvida vir, rejeite. Se você tem a palavra, fique com a palavra. Amém. Não importa como vai ser. Amém. Se a palavra falou, diz que vai acontecer, creia. Amém. Não é o natural que vai definir, presta atenção. E por causa disso, o que aconteceu? O anjo falou assim: Zacarias, você não creu na palavra, a gravidez inteira da sua mulher você vai ficar mudo. 9 meses mudo. Por que Deus tornou ele mudo? Vou contar para você. Para ele não abortar um milagre, para ele não matar um milagre na vida da esposa. O que acontece? Quero te dar aqui um conselho. Fala para o seu irmão, fala assim: você fala errado, meu irmão. Fala assim: não é nós vai, nós foi, nós fomos. Não é isso não. Amém? O que é falar errado? Tudo que está fora do quê? A palavra. Essa coisa que não vem, esse dinheiro que não chega, está falando errado. Sabe o que tem que fazer? Não vai ficar mudo não, mas fala para o seu irmão, faz assim: faz 2 buracos, um daqui, aponta para ele, faz aqui, ó, 2 buracos, um aqui, um de cá, coloca 2 cadeados, faz de piercing, só abre quando você tiver a palavra certa. Só quando você aprender a falar igual Deus fala, abre esse cadeado, pelo amor de Deus. Porque melhor é calar do que falar errado. Amém. Melhor, quando tem nada para falar, não fale. Porque se você falar errado, talvez você vai estar abortando um milagre na sua vida. Mas 6 meses, 4 meses depois, o que aconteceu? Esse mesmo anjo achou uma virgem de 14 a 15 anos de idade e falou para ela assim: agraciada é você entre as mulheres. O Espírito Santo hoje te visita. Amém, Senhor. E você vai gerar um filho. Aleluia. E esse filho será chamado Emanuel. Jesus. Oh Deus. Glória a Deus. E ela não questionou a palavra. Ela só perguntou: tá, eu creio, mas como isso vai ser feito? Porque eu não deito com homens, sou virgem. Aí o anjo respondeu e falou assim: olha, o ente santo vai entrar na sua vida e ele vai gerar o Filho de Deus Altíssimo. Sabe, irmãos, todas as dúvidas que muitas vezes querem vir sobre a nossa vida para impedir que o favor chegue, presta atenção. Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida para você sair daqui em fé, seguro, garantido por Deus. Porque nada melhor você entrar em qualquer coisa garantido. Se Deus falou é com você e é por você, creia.
ele joga no seu time, ele está do seu lado, ele tem participação na sua vida, sabe? E o anjo, antes de Maria crer, ele falou o seguinte: olha, sua parenta Maria Isabel, que todo mundo falava que era estéril, concebeu. Você pode crer? Quantos testemunhos nós temos aqui na vida da igreja de cura? Quantos testemunhos nós temos aqui de vida financeira sendo restaurada? Amém. Quantos testemunhos nós temos aqui de casamento sendo restaurados? Amém. Quantos testemunhos nós temos na palavra de Deus, do seu poder manifestando sobre a nossa vida? Seja seguro na palavra de Deus. Sabe, tem algo sobrenatural aqui na questão de Zacarias, Maria Isabel e João. Você sabe qual que é o significado do nome de João, Zacarias? Fala para o seu irmão: Deus se lembra. Qual que é o significado? Deus se lembra. Qual que é o significado de Isabel? Fala para o seu irmão: promessa de Deus. O quê? Promessa de Deus. Se você pegar os dois nomes, tem o quê? Deus se lembra da promessa. Deus se lembra da promessa. E agora, sabe qual que é o significado de João? Graça de Deus. Ou seja, Deus se lembra da promessa e Ele é gracioso para cumprir a sua promessa. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus. Diga assim: eu não vou ser derrotado por nada nesse mundo. Não é perder um emprego que vai impedir. Não é algo falir na minha vida que vai me impedir. Fala assim: eu sou derrotado no momento que eu falo errado. As suas palavras vão definir até onde você vai. Vai definir a sua vitória, mas pode definir também a sua derrota, porque a palavra sustenta todas as coisas. Pessoas que são derrotadas são pessoas que não vencem o pecado. E isso acontece porque elas falam todo o tempo o que não é a palavra de Deus na vida delas. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos colocou na sua morte, e o domínio do pecado já não faz parte da nossa vida. Nós estamos juntamente com Cristo. Sabe, em nome de Jesus, filho, eu quero falar para você: o pecado já não te domina mais, porque a palavra te garante, o velho homem já morreu, você é uma nova criatura. Muitas pessoas não acessam as riquezas da graça porque elas não creem na palavra, não creem. Tem uma riqueza aqui dentro, aqui, Mauro. Existe uma riqueza que a graça de Deus garante que você tem. Mas por que você não desfruta? Porque realmente, presta atenção, porque você ainda não aprendeu a colocar o seu pé naquilo que é seguro para a sua vida, para você andar. A Bíblia diz que nós podemos sair semeando e chorando. Salmo 126 fala isso. Verso 5, 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Mas qual que é o resultado dessas lágrimas? São lágrimas de quem acha que está sozinho? Eu quero falar, essa semente ela não produz quando você semeia. Mas se as lágrimas são frutos de quem crê, essas sementes vão trazer uma colheita poderosa. Você vai vir com os olhos cheios da abundância do Senhor sobre a sua vida. Tira a palavra, você fica vulnerável. Sabe, a palavra que sustenta você, sustenta o seu casamento, sustenta o seu filho, sustenta a sua vida espiritual, sustenta todas as coisas sobre a sua vida. Sabe, Davi disse algo. Ele diz assim: Senhor, põe uma guarda nos meus lábios. Salmo 141, 3 ao 4. Põe guarda, Senhor, em minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permita que o meu coração me incline para o mal. Ouve esse conselho. Como eu falei para você, não tem nada para falar, não fala, fique em silêncio, fique apenas com aquilo que a palavra falou para a sua vida. Porque aqui Zacarias, então, ele ficou mudo, porque Deus não queria que ele matasse o milagre. Deus não queria que ele abortasse o milagre. Sabe, eu quero falar para você: o que você fala será o seu futuro.
O que você fala, assim será os seus filhos. O que você fala, assim será os seus negócios, será a sua vida espiritual. Diga a palavra viva. O que é a palavra viva? É aquela que o Espírito Santo cria dentro do seu coração. Tem fé? Pergunta para o seu irmão. Tem fé? Tem fé. É só olhar no que você fala. Você percebe um vencedor por aquilo que ele fala. Um vencedor, ele fala corretamente aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. Sabe, se você declarar as realidades que a palavra de Deus tem sobre a sua vida, eu tenho certeza que você vai ver muitos milagres acontecendo. 2 Timóteo 1,12 diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei quem eu tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta sincera para você. Você realmente crê? Sabe em quem você tem crido? O que é saber em quem eu tenho sido crido? É quando você conhece a palavra do seu poder. É certo que Ele se levantará. Amém. Tem dias que vem aquela sensação que Deus está parado. Mas eu quero falar, se você sabe em quem você tem crido, Ele vai se levantar em poder. Ele vai sustentar a sua vida, vai sustentar a sua alma, vai sustentar as suas emoções, Ele vai sustentar os seus pensamentos. A Bíblia diz então que ali um milagre aconteceu sobre aquela família. Por quê? Porque, como eu falei, Deus se lembra da promessa e Ele é gracioso. Sabe, Deus não é um Deus esquecido. Deus não tem memória curta. E também Deus não precisa de registro. Mas eu quero falar que hoje você está recebendo esse poder sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Fala assim: o que está faltando na minha vida é uma palavra. Quando eu tenho uma palavra, eu tenho poder disponível. E por fim, a palavra sustenta todas as coisas. Olha só, ouvindo com atenção e recebendo imagens de fé. Provérbios 4, 20 ao 23 diz assim: filho meu, atenta, diga assim, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os nos mais íntimos do teu coração. Amém? Olha só, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Sabe, aqui tem um conselho que eu quero que você entenda. Quando, Joana, você vai vir ouvir uma palavra, participar de uma célula, alguém está falando, a palavra está falando assim, ó, presta atenção. Porque o que está sendo falado é algo poderoso, é a palavra do seu poder. Presta atenção. Ainda mais, inclina os ouvidos. Você sabe o que é inclinar o ouvido? É quando alguém está conversando bem baixinho, você faz o quê? Inclina o ouvido para saber direitinho o que está sendo falado. Faz isso todo culto, mal. Presta atenção e o quê? Inclina, porque agora vem a fé. Até prestar atenção, até inclinar, não existia fé. Mas quando você presta, ouve com atenção, inclina seus ouvidos, Deus fala que vai vir imagens de fé. E fala, não aparta, não deixe embora. O que você tem que falar quando Deus fala ao seu coração e quando você recebe uma imagem de fé? Abraça, no mais íntimo do seu coração. Deus está falando no seu coração hoje. Deus está liberando uma palavra, você ouviu com atenção, inclinou os seus ouvidos, veio a imagem de fé, você a recebeu, agora traz no seu mais íntimo ser, abraça, não deixa embora não, porque vai ter muita distração na sua vida. Eu quero falar para você, filho, não seja um distraído aí fora, porque os distraídos, tem um ditado popular que diz que a banda passou, perdeu o melhor da festa. Que você não seja aquele que perca o melhor de Deus na sua vida. Amém.
Porque a Bíblia diz: se quiser, se ouvir e se quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Tem muita gente distraída aí. Tem muita gente dopada com distração, para esquecer de dor, esquecer de casamento derrotado, esquecer de filho que dá problema, esquecer de dívida financeira. Mas você não precisa ser um distraído, porque você tem o poder da palavra de Deus. E para terminar, eu quero terminar com Pedro, 2 Pedro 1, 5 a 8, que diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, presta atenção, associai com a vossa fé a virtude com a virtude, o conhecimento com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e vós aumentando, fazem com que não sejais inativos e nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Para te resumir esse texto aqui, a palavra está falando que todas as virtudes têm que estar associadas com a fé, e a fé tem que estar associada com a palavra. Então, quando você tem uma fé firmada na palavra, todas as coisas daqui para frente vão se tornar frutuosas na sua vida. Porque não adianta, presta atenção, não adianta ser piedoso sem fé, não adianta ter conhecimento sem fé, não adianta nenhuma virtude sem a fé. Todas as coisas que nós precisamos já estão no Espírito Santo de Deus. Nele já temos paz, paciência, domínio próprio, longanimidade, mansidão, tudo, amor, tudo nós temos na pessoa dele. E o Senhor está dando agora uma palavra para você pisar, para que ela sustente a sua vida. Quer sair daqui sustentado pela palavra? Te convido a ficar em pé. Nós vamos orar nessa noite, para que você possa nessa noite sair daqui fortificado pelo Senhor. Mas presta atenção no que eu disse para você. Provérbios diz: ouça com atenção, inclina os seus ouvidos, que não se aparte do seu coração, que você traga para o mais íntimo do seu ser. É você, presta atenção. Quem vai fazer é Deus. Quem crê? Amém. O que você precisa, o que vai fazer é o quê? Deus. A única coisa que é da sua parte, ouvir com atenção, inclinar os seus ouvidos e não deixar se apartar, trazer para o íntimo. Aleluia! O que vai acontecer, Murilo? Segunda-feira é um desafio para a nossa vida, porque todos os domingos temos o quê? Uma palavra. Vão vir distrações, mas não deixe embora o que Deus nessa noite vai criar dentro do seu ser. A fé, a imagem, se vê curado, se vê próspero, se vê feliz, se vê liberto, se vê simplesmente o vício caindo por terra. Vê isso tudo por meio daquilo que é seguro e te garante e sustenta. O que te garante o seu futuro é a palavra de Deus, que vai te conduzir e criar. Lembra uma coisa que eu falei aqui para você? Ela é antes de todas as coisas. Se não existe, creio que ela tem o poder de criar. Porque nós servimos um Deus que chama a existência das coisas que não existem. E eu quero convidar você a chamar a existência sobre a sua vida. E Deus vai te dar uma palavra aqui. Sabe, eu quero convidar você a orar com um irmão, mas com um irmão que você nunca orou. Sai do seu lugar, procura uma pessoa que você nunca orou. Deus vai ministrar sobre a sua vida. Deus vai liberar sobre a sua vida uma palavra de Deus. Olha aqui para mim, olha aqui. Sabe qual que é a parte mais importante do culto? Presta atenção. Sabe qual que é a parte mais importante do culto? É essa agora. Porque é agora que você vai dar a resposta. Se você crê, se você aceita o que a palavra te diz. Eu quero falar para você, coisas vão ser liberadas nessa noite aqui, por causa da palavra.
Esse irmão que está junto com você aí, ele vai ser usado de Deus para profetizar coisas boas sobre a sua vida. Encha seu coração com fé, porque um novo tempo está iniciando sobre a sua vida. Você vai viver mais feliz, você vai ser mais intenso, você vai servir a Deus na alegria. Sabe, toda tristeza vai cair por terra, porque você vai colocar o seu pé, a sua fé, numa âncora mais firme, em algo mais poderoso. Amém? Vamos orar uns pelos outros. Para pela vida desse irmão, se possível, de frente com ele. Primeiro pergunta para ele o que você deve orar. Presta atenção aqui, irmãos. Não ora sem saber, não. Esse irmão aí talvez tenha uma angústia que ele quer compartilhar. Fale, irmão, que área que você quer que Deus venha com a palavra sobre a sua vida. É um parente, é um ente querido, é uma cura, é uma porta aberta que ele precisa, é um projeto que ele tem, é uma necessidade que ele está passando. Pergunta a ele, Deus vai te usar agora uma palavra da parte dele. E você vai liberar agora uma palavra cheia de vida. Ore por ele. Ore por esse irmão.